E então os judeus são ali permitidos com que eles retornem a Jerusalém com a missão de reconstruir o país, o templo e o culto. Nessa missão específica do livro de Ageu, eles haviam retornado do exílio babilônico com a missão de reconstruir o templo. Só que se passaram 16 anos e a obra do templo fica paralisada. Aquele povo que retornou do cativeiro com a missão de reconstruir o templo, eles se ocupam com suas próprias casas. Eles estavam preocupados em construir as suas coisas primeiro. Deixaram então a obra do Senhor, o templo do Senhor, em ruínas. E é por isso então que o profeta Ageu é enviado. Ageu é enviado então a esse povo com 4 mensagens para confrontar o comodismo dessas pessoas, para que eles pudessem ser reavivados em sua obediência e para que eles pudessem também renovar a sua esperança. Ele começa, a primeira mensagem que nós vimos, verso 1 até o verso 15, é o profeta denunciando a inversão das prioridades. O profeta denuncia que eles de fato haviam invertido a ordem de prioridades, eles tinham deixado Deus em último plano, e ele então confronta, exorta, e o povo entende essa mensagem. E o povo se arrepende dos seus maus caminhos. Na segunda mensagem, no capítulo 2, do versos 1 a 9, o povo estava desanimado porque viram a obra que não era tão bonita quanto a primeira obra. O segundo templo não era tão bonito quanto ao primeiro templo, comparado ao primeiro templo. E aí Deus manda agora essa segunda mensagem, dizendo que a glória futura é muito maior. Eles deveriam se animar, eles deveriam se encher de esperança, porque a glória do templo, do segundo templo, seria maior do que a primeira. E é então que vem a terceira mensagem do profeta Ageu ao povo, do versos 10 ao 19, onde agora o profeta vai exortar ao povo, dizendo que a santidade não era transmitida só porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Não é porque a obra estava concluída que eles agora estavam santificados. Era-lhes necessário a consagração do coração. Era-lhes necessário que eles estivessem genuinamente entregues ao Senhor. Não só as obras, mas também o coração. E aqui agora, versos 20 a 23, tem a quarta mensagem do profeta, onde agora ele muda o foco do povo e se dirige agora uma mensagem específica ao governador do povo, Zorobabel. E é assim que Deus encerra o livro, com uma promessa pessoal para Zorobabel. Uma promessa profunda e altamente escatológica. Quando todas as coisas parecerem ruir, desmoronar, tremer, Deus diz a Zorobabel que ele seria o seu anel de selar. E para que você possa entender, eu quero pedir que você possa imaginar-se aí em um grande palácio e de repente comece um terremoto. É como se você tivesse agora vários príncipes e pessoas ali, você está num palácio real e as coisas começam a tremer, as colunas caem, e agora tudo começa a se movimentar, os guardas fogem, as janelas se quebram e você se vê agora tudo vindo pelo chão. Parece o fim, mas quando o tremor passa no meio de todos os escombros, você olha e vê o verdadeiro rei permanecendo ali de pé e coroado. Todas as coisas foram ao chão, apenas uma não foi ao chão: o verdadeiro rei, aquele ao qual é o real soberano, o verdadeiro soberano. E essa é a cena que Ageu nos mostra. Ele quer mostrar que tudo ali no tempo de Ageu era instável e ruiria, seria destruído, mas que Zorobabel permaneceria. Ele permaneceria porque ele era o coroado. E nesse cenário, Deus diz: Zorobabel, eu escolhi.
eu o selarei como garantia do que está por vir. E essa é a mensagem de Deus hoje. O que Deus está construindo não depende da estabilidade do mundo, mas da fidelidade do seu rei. Essa é a mensagem de que Ageu quer passar para agora para Zorobabel. É a mensagem que Deus quer transmitir a Zorobabel. A minha promessa não depende da estabilidade do mundo. Se Deus é de fato seu Deus, você tem agora essa esperança. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é que quando tudo treme, Deus confirma o seu rei. Quando todas as coisas são abaladas, o verdadeiro rei permanece inabalável. Se você achou, Ageu capítulo 2, peço que você se ponha de pé, para que possamos fazer a leitura do capítulo 2, versos 20 ao 23, esses 4 versículos. Verso 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Aquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela leitura pública da Tua palavra. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja agora sobre nós. Que sejamos cativos da Tua palavra, Senhor. Que seja repreendido tudo aquilo que tenta roubar nossa atenção, ó Pai. Tudo aquilo que tentar nos impedir de ouvir a Tua voz, seja repreendido pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. E que possamos estar aqui, ó Pai, prontos para ouvir a Tua voz, entregues à Tua palavra, sensíveis ao Teu Santo Espírito. E que possamos entender que essa palavra que será pregada, ela será pregada ao coração de cada um, ao meu coração, ao coração de cada um aqui, ó Pai. E que com isso, ó Deus, sejamos trabalhados pelo poder que há na palavra de Deus, pelo poder que há no Teu Santo Espírito, ó Pai. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, essa é a mensagem que o profeta quer passar a Zorobabel, agora não mais ao povo. Que Deus vai abalar todas as potências humanas para exaltar o seu rei escolhido. Esse rei que é prefigurado aqui em Zorobabel, e ele é consumado em Cristo Jesus. E então Deus garante isso, que vai abalar todas as coisas, mas que o rei verdadeiro não será abalado. E ele constrói essa mensagem, ele transmite essa mensagem, mostrando para a gente aí no versos 20 até a parte A do verso 21, é a mensagem de Deus ao líder, nos mostrando agora que Deus está enviando uma mensagem ao líder do povo. Versos 20, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá. Agora Deus não está mais mandando uma mensagem a todo o povo. Agora Deus vai concentrar toda a sua atenção agora em Zorobabel. E há uma repetição enfática aqui da fórmula profética. E veio a palavra do Senhor. Novamente o profeta reitera essas palavras, repete essas palavras, intensificando agora a autoridade. A mesma autoridade que foi transmitida de Deus ao povo, é a mesma autoridade agora que é transmitida de Deus ao governador. Deus agora tem uma mensagem especial para o líder.
ele vai selar agora essa mensagem com esse quarto oráculo, com essa quarta mensagem. E essa quarta mensagem age como uma conclusão solene desse livro. É o encerramento das profecias aqui, do livro do profeta Ageu. E tudo que Deus exigiu aqui do povo, arrependimento, consagração, perseverança, agora receberá a garantia. Agora receberá o anel de selar. Agora a promessa de que isso acontecerá. É como se Deus agora estivesse trazendo Zorobabel e dizendo: Zorobabel, agora você receberá a promessa que eu fiz a Davi. Aquela promessa que eu fiz a Davi em 2 Samuel capítulo 7, de que o reino de Davi seria estabelecido eternamente, agora essa promessa será agora levada por ti, Zorobabel. E ele governará agora, ele está governando Zorobabel, sem trono e sob o governo da Pérsia. É como se Deus estivesse dizendo a Zorobabel: você será o transmissor. Você será aquele que carregará essa promessa. 70 anos se passaram. 70 anos agora separam o último rei da dinastia de Davi. E agora Deus chama Zorobabel e diz: agora você será agora o receptor da minha mensagem. E é então que nos versículos 21, a parte B do verso 21 e o verso 22, ele vai fazer uma promessa, vai acontecer alguma coisa, vai haver um abalo cósmico. Verso 21, a parte B: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei os tronos dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. E esse verbo aqui, transtornar, fazer tremer, todos esses verbos, ele é um verbo causativo. É como se Deus estivesse dizendo: eu mesmo farei tremer. Não é coincidência, não é azar, não é acaso. Eu mesmo destruirei os reinos. Eu mesmo é quem farei tremer todas essas coisas. E Deus usa aqui 4 verbos de juízo: transtornarei, destruirei, transtornarei e que eles cairão. Deus usa esses 4 verbos de juízo dizendo: eu farei todas essas coisas. Deus não redecora o império. Deus não redecora as circunstâncias. Não. Deus disse: eu farei cair todas essas coisas. Eu vou virar ao avesso todas essas coisas. Porque o povo teme impérios. O que o povo mais temia eram os impérios. Os países governarem sobre Israel. E Deus promete aqui um terremoto teológico. Deus promete: aquilo que vocês mais temem, eu vou virar ao avesso. Eu vou abalar todas as coisas. Eu vou destruir todas as coisas. Para que só fique de pé aquilo que de fato é inabalável. E aqui a mensagem fica clara: não dê status definitivo ao que Deus vai demolir. Não se preocupe com os impérios, Deus vai destruí-los. Não se preocupe com os medo-persas, que é dele, está guardado. Não se preocupe com os vizinhos, com os inimigos ao redor. Deus os destruirá. Não se preocupe com qualquer coisa ao seu redor, porque tudo será destruído. Essa era a mensagem de Deus a Zorobabel. Todas as coisas serão abaladas, mas a minha promessa ficará em pé. E Deus encerra, verso 23 aqui, essa mensagem, com
com essa esperança, com essa mensagem de esperança, falando sobre o anel de selar e essa eleição graciosa. Verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar. Por quê? Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomarei e eu te tornarei um anel de selar. Não porque você é bom, mas porque eu te escolhi. Jeconias, o último rei da dinastia de Davi, em Jeremias 22, 24, vai dizer que ele foi o anel arrancado e jogado na Babilônia. É como se Deus estivesse dizendo, agora esse não mais será o meu escolhido. Eu vou pegá-lo e vou jogá-lo na Babilônia. Houve uma ruptura nessa linhagem da dinastia de Davi. Ninguém da dinastia de Davi estava reinando. Não havia prosperidade na descendência de Davi. E aqui no versículo 23, que nós acabamos de ler, Deus reverte essa sentença. Deus diz, agora eu vou refazer. Eu vou retomar agora o meu anel de selar em Zorobabel, filho de Davi, a descendência de Davi. E o anel aqui, esse anel de selar, na cultura judaica, ele tem uma função. O anel de selar de um soberano, ele tem várias funções e ele é muito importante. Primeira coisa, o anel de selar ele serve para a identidade. Ele vai para mostrar que aquela pessoa tem o nome do rei. Ele vai no nome do rei. O anel de selar também ele mostra autoridade, porque ele está na autoridade dono do rei, soberano. E esse anel também ele é uma garantia de que aquela propriedade, de aquela pessoa está em nome do rei e permanecerá no nome do rei. Então, aqui no verso 23, Deus traz à tona esse anel de selar e há aqui 3 fios, que eu chamo aí de veterotestamentários. 3 causas, 3 elementos do Antigo Testamento que perpassa por toda a Bíblia e culmina em Jesus Cristo. 3 elementos essenciais no anel de selar que culminam em Cristo Jesus. O primeiro elemento dessa característica do anel que aponta para Jesus Cristo é a aliança davídica. Porque Deus jurou a Davi um reino perpétuo. Como eu disse, a promessa de 2 Samuel, capítulo 7. Mas o exílio lançou a promessa na sombra. Jeconias foi tomado. Jeconias foi tirado e foi levado à Babilônia. É como se Deus tivesse arrancado o anel do seu dedo e tivesse jogado fora. Uma aparente ruptura dessa aliança. A descendência de Davi não mais prosperará no reino. E isso era algo transtornador. E Ageu aqui retoma justamente esse ponto central. E anuncia a Zorobabel, neto de Jeconias, eu farei de ti um anel de selar porque eu te escolhi. Então, esse anel de selar, ele carrega esse elemento da aliança davídica, dizendo, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não mudei a minha escolha. Eu não mudei a minha promessa feita a Davi. Agora, em Zorobabel, essa dívida foi cancelada, essa punição foi cancelada, essa punição lançada sobre a dinastia de Davi, agora ela está completamente restaurada, porque agora eu tenho novamente um anel de selar, alguém que porta essa imagem, alguém da dinastia de Davi. E embora Zorobabel não suba ao trono, ele nunca subiu ao trono, ele nunca foi rei de fato, a escolha de Zorobabel reabre a trilha messiânica que desembocará em Jesus.
Mateus capítulo 1, versos 12 e 13, vai mostrar essa progressão. Que viria um descendente de Davi, filho de Davi. E a promessa vai avançando. Mesmo com o trono vazio, mesmo não havendo um rei em Israel, mesmo não havendo um trono e um rei sentado e coroado, a promessa vai progredindo, vai passando e desemboca em Jesus Cristo. E Deus retoma a promessa feita a Davi quando tudo parecia perdido. Quando tudo parecia que estava destruído, não havia mais saída, não havia mais jeito. Deus diz: eu vou retomar a minha promessa, a aliança que eu fiz com Davi. Eu tomarei agora um dos seus descendentes e colocarei agora como portador dessa aliança. E ele carregará essa aliança e desembocará em Jesus Cristo. Esse é o primeiro elemento interessante aqui. Essa promessa que perpassa o livro de Ageu e chega até Jesus Cristo. A segunda característica aqui desse anel de selar é o tremor como padrão do dia do Senhor. Porque essa expressão, farei tremer os céus e a terra, está ecoando o que aconteceu no Sinai. Quando eles estavam ao pé do Monte Sinai e Deus então se manifesta, há um tremor, há um apavoro, há um espanto. As pessoas se espantam com a glória de Deus. E Ageu usa esse vocabulário para dizer: o Deus que tremeu o Sinai, tremerá todos os impérios. O mesmo Deus que tremeu o Sinai, que causou pavor em todas as pessoas, tremerá agora, abalará os impérios, todos os reinos, e preparará aí todo o cenário para que o dia do Senhor seja estabelecido. Deus vai abalar o Império Persa, Deus vai abalar o Império Grego, Deus abalará o Império Romano, Deus abalará todos os impérios, até que venha o grande dia do Senhor. Em Hebreus 12, 26 e 27, lê o que Ageu escreve aqui e entende que há um tremor final que removerá, que é provisório, e revelará o reino inabalável. É como se o texto empurrasse a esperança para um filho de Davi maior que Zorobabel. Todas as coisas serão abaladas, mas o verdadeiro rei permanecerá. E lá no livro de Apocalipse, o que é que João diz? Todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. E todos os reinos dobrarão e todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as coisas serão destruídas e o verdadeiro rei será então estabelecido. Deus tremerá, abalará todas as coisas. E a terceira característica aqui também é que o anel de selar tem uma função importante na teologia da autoridade. Porque, como eu disse, no Antigo Testamento, selar alguma coisa é um ato soberano. Quando José vai ser encarregado agora por ser o responsável lá pelos mantimentos do Egito, o que é que o faraó faz? Ele tira o seu anel e entrega-o a José, dizendo: eu lhe entrego todos os poderes do faraó. Você agora recebeu a autoridade, porque eu lhe entreguei esse anel. No Império Medo-Persa, Xerxes, por exemplo, ele sela as leis que são irrevogáveis. As leis que têm autoridade, elas são seladas. Quando Deus vai falar dos sacerdotes no Antigo Testamento, os sacerdotes traziam no peitoral as inscrições, simbolizando também a autoridade. Os selos demonstrando essa autoridade. E quando Deus chama Zorobabel de anel de selar, Ele não está prometendo apenas uma proteção pessoal a Zorobabel. Ele está lhe transferindo
uma representatividade. É como se Deus estivesse dizendo: você será agora o regente. Você será agora o meu regente. Você será o encarregado por levar essa assinatura real. Você será o encarregado agora em incorporar essa autoridade. E na progressão revelacional, na progressão bíblica, Cristo é esse antítipo final desse anel de selar. É por isso que Paulo vai dizer que ele é a exata expressão do seu ser. Que ele é o anel de selar. Nele habita toda a plenitude da divindade. Porque ele é o verdadeiro anel de selar. Ele é o representante dessa autoridade. Ele é quem carrega essa autoridade. E se o anel legitima o enviado do Pai, o Espírito, selo, legitima a igreja como corpo desse rei. Porque Deus, Jesus é a autoridade, é o selo, é aquele que carrega essa autoridade. E a igreja, selada com o Espírito Santo, é o corpo desse rei. E assim sendo, Ageu 2, 20 a 23 não é um rodapé. Não é as frases finais, que a gente não tem que dar muita importância para a parte final do livro de Ageu, não. Esses versículos são como um farol messiânico e anuncia que todo o poder que hoje parece sólido será pó de terremoto diante do Rei Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós consideramos que são inabaláveis serão abalados, serão destruídos diante daquele que é a plena autoridade, que representa, que é a demonstração da plena autoridade de Deus. Todos os reinos serão abalados e Cristo permanecerá de pé. E amados, essa mensagem, ela é muito atual, não apenas para os irmãos judeus nos tempos de Ageu, mas essa mensagem trabalha, porque quando tudo treme na minha vida, esse texto vai dizer que eu preciso confiar no reino que permanece. Quando tudo à minha volta estiver ruindo. Quando todas as coisas estiverem ruindo, Deus vai abalar tudo que é instável para afirmar aquilo que é eterno. Quando você deposita a sua segurança no dinheiro, quando você deposita a sua segurança na política, quando você deposita a sua confiança na sabedoria, em ser amado, nos relacionamentos, nas conquistas, quando você começa a colocar a sua segurança nessas coisas, sabe o que é que Deus faz? Deus abala todas as coisas. Deus transforma em pó todas essas coisas. Para mostrar para você o que é eterno. Ele quer lhe ensinar o que é que de fato dura. Porque, amados, crente que vive ansioso pelo colapso do mundo de hoje, ele só mostra que ele não está firmado no reino de Deus. Crente que assiste o jornal hoje e vê essas coisas acontecendo, guerras comerciais, guerras militares, guerras políticas, e ele fica ansioso. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, tudo vai dar errado na minha vida. E você fica ansioso, com medo do que pode acontecer, com medo de perder o pouco de dinheiro que você tem, com medo de perder algum relacionamento, com medo de perder alguma dessas coisas. Se você vive com medo de perder alguma dessas coisas, você não está em Cristo. Você não está depositando a sua fé em Cristo Jesus. Você não está em solo firme. Você está construindo a sua casa sobre a areia. Não está construindo a sua casa sobre a rocha. Você não está construindo a sua casa naquilo que é inabalável, Jesus Cristo. Você está construindo a sua casa naquilo que é abalável.
Por isso, organize sua vida com base naquilo que é inabalável. Vista tempo, vista recursos, vista energia em coisas que duram. Vista seu tempo na adoração, na comunhão com Deus. Invista seu tempo em discipulado. Você ser bênção de Deus para a salvação de uma pessoa é algo eterno. Sabe por que eu quis ser pastor? Porque um dia eu pensei, daqui a alguns anos eu vou morrer. E o que é que eu vou deixar de legado? O que é que eu vou deixar de impacto na vida das pessoas? Aí eu pensei em Cristo. Cristo viveu para quê? Qual foi a principal missão de Jesus Cristo enquanto na terra? É a sua obra sacrificial, discipular 12 homens e deixar impacto na vida de 12 homens. E esse impacto foi algo eterno. Nem a morte tirou. Aí eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Impactar pessoas. Um impacto que gere frutos até a eternidade. E esse tem que ser o seu propósito. Esse tem que ser o seu objetivo. Investir tempo em coisas que vão durar. Coisas que não podem ser tomadas, que não podem ser roubadas, que não podem ser perdidas, que não podem se acabar. Viver para a eternidade. Por isso, quando tudo parecer fora do seu controle, quando tudo parecer ruir ao seu redor, volte sua mente para essa verdade. O trono de Cristo está firme. Deus já anunciou que Ele abalará todas as coisas. O que é que você acha estável? Estável aqui. O regime político é estável? O dinheiro é estável? O que é estável? O que é seguro hoje em dia? Há pouco tempo passamos por uma pandemia para mostrar que nada é instável, nada é estável, nada é seguro. A qualquer momento tudo pode acabar. E nós lutamos e morremos por coisas que são abaláveis. E Deus anuncia desde o tempo de Ageu dizendo: eu vou abalar, eu vou destruir, não vai durar. Viva para o que é eterno. Mas o que é que você e eu fazemos? Lutamos pelo que é eterno? Quero lutar por essas coisas. Eu vou construir, dedicar minha vida para construir algo que Deus vai destruir. Eu vou dar a minha vida, o meu sangue, para construir um castelo de cartas. Para no final Deus destruir com um sopro. Nós precisamos confiar no reino que permanece. Deus já anuncia isso para a gente. Deus já anuncia o fim desde o começo. Sabe qual é o final da história? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Quem quer que ganhe politicamente em qualquer lugar do mundo, sabe qual é o spoiler? Vai piorar. Você sabia disso? Vai piorar. Por quê? Porque Deus garante: eu farei tremer todas as coisas. A segurança do mundo é a paz, Deus vai arrancar essa paz. A segurança do mundo é a economia, Deus vai destruir a economia. A segurança do mundo é a democracia, Deus vai abalar a democracia. Tudo será abalado por Deus. Para mostrar para cada um de nós que Jesus Cristo é o que dura eternamente. É o reino de Cristo Jesus que importa. É o reino de Cristo Jesus que interessa. É o quanto eu dedico minha vida a Cristo Jesus que de fato importa.
Você nunca vai chegar no final da vida e se lamentar por ter servido demais ao Senhor. É o contrário. Vai chegar no final da vida e dizer: eu poderia ter servido mais. Poderia ter me dedicado mais. E quando tudo tremer em minha vida, sabendo que as coisas ao redor a qualquer momento podem tremer, você também precisa entender que você precisa submeter cada decisão da sua vida ao governo de Cristo. Porque Ele é o verdadeiro anel de selar. É Jesus que é o rei que carrega o selo da autoridade divina. É Ele quem tem toda a autoridade. E nada do que Ele não aprova deve ter lugar na sua vida. Nada do que Ele rejeita deve ter participação na sua vida. Porque Ele é o soberano. Porque há decisões que você toma, namoro, trabalho, nos estudos, no seu tempo livre, e que você pode não buscar a aprovação de Cristo Jesus. Você não para e pensa: é da vontade de Deus? Agrada a Deus se eu fizer isso? Agrada a Deus se eu falar isso? Agrada a Deus se eu for a esse local? Agrada a Deus eu me portar dessa maneira? E acabamos que vivemos uma vida como se a verdadeira autoridade, o verdadeiro rei fosse o nosso próprio desejo. Eu quero, logo eu faço. Eu quero, portanto, eu faço. Porque afinal de contas, meu próprio desejo é quem é a autoridade final. Eu sou o soberano da minha vida. Mas a mensagem de Ageu vem para mostrar que quem é o verdadeiro soberano é Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro soberano. Não os nossos desejos. Não o seu desejo. Não os seus planos. Não a sua opinião. Por isso que antes de você fechar qualquer decisão, ou antes de você tomar qualquer atitude, você tem que se perguntar: isso é algo que Cristo assinaria com o seu selo? Isso é algo que Deus aprovaria? Isso é algo que vai cooperar para que o reino de Cristo avance? Ou isso é apenas o meu desejo? Ah, é apenas desejo meu. É apenas porque eu quero. Por exemplo, nós temos hoje uma gama de igrejas onde permite que você viva da sua própria maneira. Faça o que você bem entender, viva de qualquer jeito, não renuncie nada. Eles botam um fundo musical, diminuem a luz, colocam um palestrante eloquente que fala palavras bonitas para alcançar o seu coração, fazer com que você se sinta bem. Por quê? Porque eles querem proporcionar seu bem-estar emocional. Você tem que estar bem consigo mesmo. Você não precisa de confrontação, você precisa de amor. Se você não quer deixar seus pecados, quem sou eu para me meter na sua vida? E é muito fácil ir para essas igrejas. Difícil é estar sentado aqui, escutando o que vocês estão escutando. Mas a palavra de Deus vem para justamente estabelecer isso. Olha, se submeta a Cristo Jesus. Se submeta à sua palavra. Não viva para a glória de si mesmo. Não viva para satisfazer os seus próprios desejos. Não viva para se sentir bem. Viva para ser santo. Porque todas essas coisas serão abaladas. E Cristo permanecerá. Ele é o verdadeiro soberano. E quando tudo tremer em minha vida,
Espere ativamente pelo cumprimento da promessa. O reino de Cristo virá. A promessa feita a Zorobabel aponta para um reino escatológico que virá ainda e que será plenamente revelado em Cristo Jesus. Essa promessa que Deus faz, no verso 23, ele está apontando para um reino que virá ainda. Daniel, antes do cativeiro babilônico, ele viu esse reino. E Ageu agora está prometendo mais uma vez, dizendo, esse reino virá. Esse reino chegará. E você deve se perguntar, você deve fazer uma autoanálise. Você vive como se a volta de Cristo fosse real mesmo? Como se esse reino de fato estivesse vindo? Como se de fato esse reino esteja vindo? Ou você vive como se essa volta de Cristo fosse uma ideia abstrata e distante? Não vou fazer isso não. Jesus está vindo. Jesus está voltando. Essa mensagem eu já escuto há muito tempo. Agora é hora de eu cuidar das minhas coisas. Agora eu preciso cuidar dos meus afazeres. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso agora ganhar mais dinheiro. Eu preciso agora construir uma família. Jesus voltar? Não, Jesus não volta agora não. Você pode estar focando no presente, aqui, agora, sem considerar o que está por vir. E se Jesus viesse amanhã? E se o arrebatamento fosse amanhã, às 10 horas da manhã? O que você faria hoje? Você já pensou nisso? E se Jesus viesse amanhã, 10 horas da manhã? Você oraria como ninguém? Como nunca orou hoje? Você passaria a madrugada lendo a Bíblia, como nunca leu na vida? Você choraria por causa dos seus pecados, dizendo, Senhor, perdoa esse pecado? Ou você ia estar preocupado, mas amanhã eu tenho um boleto para pagar, eu preciso me dedicar nisso aqui. Ou você diria, não, amanhã eu preciso ir na praia, eu vou à praia amanhã. Não vou dormir cedo, porque amanhã eu vou para a praia. Amanhã eu vou sair com os meus amigos. Amanhã eu preciso descansar, vou passar o dia balançado na rede, esperando Jesus voltar. Como seria a sua vida se Jesus voltasse amanhã? Muitas das vezes nós vivemos assim, vivemos como se Jesus não fosse voltar. E se nós entendermos de fato que Jesus pode voltar a qualquer momento, que o reino de Cristo está vindo, você vai reorganizar a sua semana em função dessa eternidade. E se você não conseguir dormir hoje? E se você não chegar em casa hoje? E se Deus viesse só para você e dissesse, olha, você tem uma semana de vida. Como você ia reorganizar a sua semana? Vou orar como nunca. Vou falar de Jesus como nunca. Vou ler a Bíblia como nunca. Eu vou perdoar como nunca perdoei. Eu vou amar como nunca amei. Eu vou ser generoso como eu nunca fui. Vou ser altruísta como nunca fui. Você ia reorganizar a sua semana em função da eternidade. E essa é a mensagem de Deus. Faça isso. Priorize o que é eterno, porque nem eu sei se você tem uma semana, nem eu sei se eu tenho uma semana. Por isso nós precisamos priorizar o que tem valor eterno, servir a Cristo Jesus, falar de Jesus Cristo, ser generoso, ter comunhão com Deus. São essas coisas que duram, são essas coisas que são eternas. Todos os dias você precisa, Senhor, me dar consciência de viver para o que é eterno.
Mesmo quando tudo parecer inacabado, tudo parecer frustrado, tudo parecer, de fato, ruir ao seu redor, você precisa entender que o reino já começou com Cristo. E nada avança, nada impede esse avanço. Nada pode impedir que o reino de Cristo venha. Nada pode impedir que Cristo volte. Nós precisamos, através da palavra de Ageu 2:23, aprender a viver para a eternidade. Aprendermos a viver para aquilo que dura. Eu não preciso aqui falar para vocês que vocês precisam viver, conquistar as suas coisas. Isso vocês fazem muito bem. Eu não preciso ensinar a vocês essas coisas. Porque o nosso desejo natural é lutar por coisas. É lutar por sustento. É lutar por conquistas. Eu não preciso dizer isso para vocês. O que eu preciso dizer para vocês é: lembre-se do que é eterno. Lembre-se do que é eterno. Tem valor, tem importância, é crucial. Precisamos aprender a viver para a eternidade. E para concluir, meus irmãos, o livro de Ageu termina em notas graves e majestosas. Fala sobre o abalo, fala sobre o selo. Ele fala sobre o abalo para nos lembrar que tudo aquilo que não é Cristo vai ruir. Tudo aquilo que não é do reino de Cristo se tornará em pó. Tudo aquilo que não é fundado em Cristo Jesus vai desmoronar. E o selo fala também de que ele garante que tudo que é de Cristo permanecerá. O abalo, que não é Cristo, cairá. O selo, que é de Cristo, permanecerá. Por isso, você que é cristão, olhe para o horizonte que treme e veja sobre as ruínas o rei com o anel de selar do Pai. As coisas estão abalando, se abalando em suas vidas, em sua vida? As coisas estão parecendo desmoronar na sua vida? O que Deus diz é: olhe para além dessas coisas. Olhe para o horizonte. Olhe para Cristo. Ele estará em pé, esperando com o anel de selar, dizendo: eu venci o mundo. Você também vencerá. É nele que está a nossa segurança. É em Cristo Jesus que está aquilo que nos dá esperança. É em Cristo Jesus que está a nossa missão. É em Cristo Jesus que está a nossa salvação. Quando tudo ao redor abalar, Cristo Jesus é o que é inabalável. Por isso, responda hoje dessa maneira. Responda a essa mensagem hoje mesmo. Qualquer filosofia, qualquer conceito mundano que tenta ganhar a sua segurança dizendo: se você tiver isso, você estará seguro. Rejeite, abandone. Qualquer sistema é abalável. Qualquer sistema não lhe dá a verdadeira paz, a verdadeira segurança. Deus destruirá todas as coisas. A economia será abalada, a direita será abalada, a esquerda será abalada, o capitalismo será abalado, o comunismo será abalado, a monarquia será abalada, o dólar, o real, a saúde, o emprego, a prosperidade, todas as coisas serão abaladas. Só há algo que não, uma coisa, alguém que não será abalado: Cristo Jesus. E Ele é digno de nossa confiança. E por isso, se submeta a esse Cristo. Se submeta a Cristo, que é o que de fato perdura. Viva a sua vida baseado
na autoridade de Cristo Jesus. E sirva. Trabalhe. Saia como um servo selado daqui hoje. Corajoso em meio ao tremor. E certo de que o Senhor dos Exércitos é quem o faz. Saia daqui seguro. Não saia daqui com medo do que pode acontecer. Não saia daqui com medo de uma guerra ou de qualquer crise. Nada desse tipo. Não. Saia daqui corajoso. Haja o que houver. Cristo Jesus permanecerá. Podemos morrer? Com certeza. Mas o máximo que a morte faz é nos levar para Cristo. O máximo que pode acontecer é você ser levado a estar diante do Senhor. Então saia daqui confiante. Nós não temos nada a temer. Temos tudo pelo qual vivermos confiantes, seguros, esperançosos em Cristo Jesus. Amém? Seu Deus amado, obrigado, Senhor. Em meio às